Oi, pessoal. Meu nome é Alcimar, eu sou professor da formação e da pós-graduação em Psicologia Junguiana do Instituto Tábula, em parceria com o Instituto Esfera. Tenho graduação em Filosofia, tenho formação em Psicologia Junguiana e Mitologia Comparada, né? A ideia é a gente iniciar aqui uma série de vídeos para divulgar um pouco mais da proposta de Psicologia do Jung, né? Isso a gente vai fazer em parceria com outros professores do curso também. E a ideia desses vídeos é bom começar explicando um pouco para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? A ideia é abordar alguns temas, não de maneira a esgotar esses temas, né? Mas sim tentar uma aproximação para quem ainda não conhece o tema. Essa tarefa ela vai ser extremamente difícil, assim, e para mim em particular por alguns motivos, né? Primeiro é de cara a linguagem digital, assim, que é um pouco novo para mim, então estou me adaptando um pouco nessa parte ainda. Mas acho que a dificuldade principal é essa tentativa de colocar a proposta do Jung de uma maneira simplificada, né? De uma maneira que seja mais possível de uma pessoa leiga se aproximar dela. Isso vai criar alguns problemas e algumas lacunas, né? Que vão gerar algumas possibilidades de interpretação que vão ocasionar alguns equívocos, né? E esses equívocos, infelizmente, a única maneira de retirar eles é com um estudo sério e profundo, né? E não dá para a gente fazer isso no espaço do vídeo que a gente está se propondo. Então, sabendo dessa dificuldade, né, fica aí a possibilidade para vocês, né, de buscarem um estudo mais sério e aprofundado. Acho que a ideia é instigar isso em vocês também. E aí, caso vocês se interessem, a gente tem a formação, tem a pós-graduação, então fica aí, os contatos vão estar sempre nos vídeos. Então, vocês fiquem à vontade para se aprofundar. A ideia é provocar esse desejo de aprofundamento em vocês, né? Tem uma coisa que é difícil no Jung também. Eu já venho estudando o Jung há algum tempo, assim. E uma coisa que eu percebo é que cada vez que eu vou reler algum texto, alguma coisa que eu já tinha estudado há um tempo atrás, eu acabo descobrindo novos detalhes e às vezes eu sou até obrigado a reformular o meu entendimento disso, né, dos temas que vão aparecendo ali, né. E eu acredito que isso acontece porque a vida ela é alguma coisa em transformação mesmo, né. E a gente vai se modificando a cada nova vivência, a cada acontecimento que aparece aí na nossa vida. E aí, eu acho que esses conteúdos eles vão se ressignificando e a gente vai tendo condições a partir dessas vivências de entender melhor o que o Jung está colocando ali nos textos, né? E aí eu lembro uma coisa que o Jung vai falar, ele vai falar que a gente, enquanto terapeuta, enquanto analista, a gente só vai conseguir levar o analisando até onde a gente já foi, né? E aí eu acho que aí a importância do terapeuta assumir esse compromisso com a vida, né? Dele entender que ele precisa ter um compromisso sério com a própria vida e tentar viver ela da maneira mais completa possível, né? Tanto nos aspectos luminosos quanto nos aspectos sombrios da vida, né? Então, sabendo disso, eu sei que eu não posso dar aqui a minha última palavra, né? Enquanto houver vida a ser vivida, eu não tenho a pretensão de ter entendido tudo, nem de dar a última palavra no entendimento disso. Então, a minha esperança é que daqui a um tempo eu olho para esse vídeo e falo, meu Deus, eu tinha entendido algumas coisas de maneira muito rasa, né? E se acontecer isso, eu vou ficar feliz porque eu vou sentir que eu estou vivendo a minha vida e que alguma coisa foi acrescentada na minha experiência que me permite agora me aproximar melhor desses conteúdos que vão aparecer aí na psicologia do Jung. Para esse vídeo inicial, eu vou trazer alguns trechos de textos, né? Tanto do Jung quanto da Marie-Louise von Franz, né? A Marie-Louise von Franz é uma estudiosa que, particularmente, eu gosto muito da maneira como ela trabalha com a proposta junguiana, e ela é uma autora que a gente tem uma certa segurança para estudar, né? Existem muitos escritos pós-junguianos, coisas que acabam sendo complicadas e que acabam distorcendo um pouco a proposta. A Marie-Louise von Franz já é uma autora que vai estar bem próxima da proposta do Jung mesmo, assim. Ela trabalhou muito tempo com o Jung, então é uma fonte mais segura para a gente buscar, né? Então, ou a gente busca no próprio Jung, ou em alguns autores que a gente tem alguma segurança ali mais próximos a ele, assim, e que tentam ser mais fiéis à proposta dele, né?
Então eu vou trazer para vocês um trechinho da Von Franz que eu escolhi, né? E ela fala um pouco da dificuldade que é falar do Jung e do efeito dele nos nossos dias e para a nossa cultura, né? Vou ler aqui um trechinho. Esse trecho ele está na introdução do livro C.G. Jung, Seu Mito em Nossa Época. E ela fala assim, ó, citando a Von Franz: escrever acerca do efeito de C.G. Jung na cultura de nossos dias e para a cultura de nossos dias, e fazer justiça ao assunto, é uma tarefa que apresenta dificuldades incomuns. A originalidade e a criatividade de suas descobertas e ideias se relacionaram com todo o ser humano, tendo, portanto, ecoado nas mais variadas áreas exteriores à psicologia. Seu conceito de sincronicidade, por exemplo, refletiu-se na física atômica e na sinologia. Sua interpretação psicológica dos fenômenos religiosos na teologia. Sua concepção fundamental do homem na antropologia e na etnologia. Sua contribuição para os estudos dos fenômenos ocultistas na parapsicologia, para mencionar uns poucos casos. Como a obra de Jung abrange tantos e tão variados campos de interesse, sua influência na nossa vida cultural fez-se sentir de maneira deveras gradual, e, na minha opinião, mal começou. Jung estava a tal ponto à frente da sua época que as pessoas somente aos poucos começam a alcançar suas descobertas. Há também o fato de suas percepções e seus insights jamais serem superficiais, mas dotados de um grau tão assombroso de originalidade que muitos devem vencer um certo temor à inovação antes de poderem encará-los com a mente aberta. Ademais, suas obras publicadas incluem uma enorme quantidade de material detalhado, referente a muitos campos, devendo o leitor passar por toda essa gama de informações para conseguir acompanhá-lo. Jung observou, certa feita, que tudo o que é bom é custoso, requer tempo, requer paciência, e não há um fim para isso. Eu trouxe esse trecho para a gente entender um pouco disso. Assim. Não é um estudo simples de se fazer. Vocês perceberam só nesse parágrafo o tanto de áreas do conhecimento que ela cita e que foram influenciadas pelo Jung. E áreas que também influenciaram o Jung na sua concepção da psicologia, né? Então, assim, infelizmente é um estudo custoso mesmo, é uma coisa que vai gastar muito tempo, a gente vai precisar estudar várias outras áreas. É uma coisa difícil, mas não é impossível se a gente encarar isso com seriedade e com paciência, né? Então, vamos continuar. A ideia hoje é trazer um pouco do conceito de inconsciente, né? Na psicologia do Jung, não vai ser possível falar da psicologia dele sem falar de inconsciente, né? O inconsciente vai ser uma questão fundamental para o entendimento da psicologia do Jung. Ele vai partir sempre do ponto de vista de que existem... Eu vou usar a palavra sistemas aqui, não é a melhor palavra, mas acho que para essa nossa conversa funciona, né? Então ele vai partir sempre desse ponto de vista de que existem dois sistemas na psique, né? Que vão estar constantemente em relação um com o outro, né? Um seria o campo da consciência e o outro o inconsciente, né? Na observação dessa relação, o Jung coloca que a consciência ela pode ser perturbada, compensada ou complementada pelo inconsciente, né? E a gente não vai poder perder isso de vista nunca, né? Então a ideia hoje é falar um pouco sobre a definição do Jung de inconsciente. Mas sempre que a gente estiver pensando na psicologia do Jung, a gente tem que pensar nessa relação entre os dois sistemas, a consciência e o inconsciente. O Jung, ele tinha uma grande preocupação com o entendimento dos conceitos que ele estava trazendo, né? E com as confusões que a não delimitação desses conceitos poderia causar. E ele vai passar uma boa parte da obra delimitando esses conceitos. E é uma dessas delimitações que eu vou trazer aqui para vocês, né? No livro Tipos Psicológicos, o Jung ele diz a respeito dessa preocupação que ele tem, né, com a delimitação dos conceitos, né? Ele diz o seguinte, para a gente entender um pouco, citando o Jung, né? Mas sei por experiência que todas as precauções são poucas, precisamente em obras psicológicas, no que diz respeito a conceito e expressões, visto que, de fato, observam-se no âmbito da psicologia as maiores variações nos conceitos, dando origem às mais pertinazes e errôneas interpretações. Então ele já coloca aí o nosso problema. A gente tem um problema que é
a delimitação dos conceitos. E é interessante que o próprio Jung ele propõe uma solução, né? E qual que é a solução que ele propõe? Ele diz o seguinte, citando Jung novamente: o investigador terá de esforçar-se pessoalmente em dar pelo menos aos seus próprios conceitos alguma solidez e exatidão. A melhor maneira de fazê-lo é explicando os significados dos conceitos de que se serviu em suas obras, de maneira que todo mundo fique em situação de saber o que com eles se pretende exprimir. E é interessante por isso, o Jung vai passar grande parte da obra realmente delimitando os conceitos, né? E por que ele está fazendo isso? Não é simplesmente por um preciosismo, é por uma necessidade. E acho que com o passar do tempo e pensando agora na nossa realidade, alguns conceitos do Jung, eles acabaram sendo popularizados e eles caíram numa espécie de senso comum. E o que se entende por essas palavras não é exatamente a coisa que o Jung estava querendo exprimir com elas. Então a gente vai ter que tomar esse cuidado, assim, principalmente na leitura da obra e em toda aproximação que a gente tiver com a proposta junguiana, para entender, porque às vezes esse conceito ele é usado de uma forma no senso comum, mas ele vai estar ali na obra referenciando uma coisa um pouco diferente do que a gente entende normalmente. Então é uma preocupação que vai estar sempre na nossa mente aí quando a gente estiver lendo Jung, né? E daí a necessidade de aprofundar mesmo e de começar a fazer a relação da psicologia com outras áreas, né? O Jung vai beber de outras fontes para poder se apoiar também. Então, sabendo disso e em respeito a isso, eu vou trazer a definição que o Jung coloca de inconsciente, né? Para a gente ir a partir das palavras dele, né? O que vai ser inconsciente para Jung? No livro Tipos Psicológicos, que é o volume 6 das obras completas, sei lá, volume 6, é esse daqui, desse aparelho. Esse aqui é o livro Tipos Psicológicos, que é o volume 6 da obra completa, né? Nesse livro, a partir da página, mais ou menos ali da página 420, o Jung vai fazer um glossário com algumas definições de alguns termos que ele vai se utilizar durante a obra dele. Então é interessante para a gente já, para um começo, na dúvida, dá uma procurada nesse livro, dá uma procurada lá no glossário, às vezes tem uma definição ali que já ajuda a gente a saber mais ou menos do que ele está falando. E eu vou trazer a definição de inconsciente que aparece nesse livro, lá no Tipos Psicológicos. Essa definição ela vai estar lá no parágrafo 847. Isso é interessante também, a obra completa ela está marcada por parágrafo. Isso ajuda a gente a se localizar um pouquinho mais fácil. Ele coloca assim, ó, sobre o inconsciente, né? Para mim, esse conceito, o conceito de inconsciente, é exclusivamente psicológico e não filosófico, no sentido metafísico. Isso já é interessante, ele já dá uma diferenciação para a gente. Então, assim, a ideia dele de inconsciente é exclusivamente psicológico. Não é um conceito filosófico no sentido metafísico, né, de algo que está para além da possibilidade de conhecimento. E ele continua, ele diz que o inconsciente é um conceito limite psicológico que abrange todos os conteúdos ou processos psíquicos que não são conscientes, isto é, que não estão relacionados com o eu de modo perceptível. Então, olha que interessante, ele coloca que o inconsciente, para ele, é um conceito limite psicológico. O que ele quer dizer com isso, assim, no meu entendimento? Ele está dizendo para a gente o seguinte, é como se ele traçasse uma linha, né, no final da consciência ali. Tudo que é consciente, a gente faz uma linha. O que tiver para lá dessa linha é o inconsciente. A questão é o seguinte, a gente não sabe o que está para lá dessa linha, a gente só tem acesso ao que está na consciência. Então, assim, o conceito, ele é limítrofe por causa disso, ele limita a área da consciência e afirma que depois disso a gente não sabe o que é. E aí a gente coloca o nome de inconsciente para entender que isso é realmente desconhecido. Então, do inconsciente, a gente não sabe, ele está fora da nossa possibilidade de conhecimento. Então, é essa a ideia do conceito limite ali que ele está traçando, né? O que não estiver em relação com o nosso eu, do modo perceptível, o que estiver fora disso, ele vai chamar de inconsciente. Mas é interessante a gente entender isso para a gente não fazer muita confusão. A única coisa que ele está afirmando é que ele não sabe nada sobre o inconsciente. Isso está fora da nossa possibilidade. A gente vai ter acesso aos produtos do inconsciente quando eles entrarem na consciência. Então a gente está falando de um termo simplesmente para apontar que a gente não sabe do que a gente está falando. É estranho e é um pouco
contraintuitivo isso, mas a definição é essa, assim. A gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, a galera dá uma misturada nisso, assim, e ganha até um ar meio religioso estranho, assim, no inconsciente, né? Aí, às vezes, dá uma ideia de que o inconsciente é sei lá, uma supermente conectada que a gente pode acessar de alguma forma. Não é isso que o Jung está falando, assim, aí cada um com a sua vertente, né, vão ter outras possibilidades mais esotéricas que vão trazer isso, mas aqui a gente já precisa dar essa separada. O Jung não sabe o que é o inconsciente, ele é inconsciente, ele é desconhecido. E a gente só vai saber o que sair desse inconsciente e entrar no campo da consciência. É sobre esses produtos que entram na consciência que a gente vai poder falar e é em cima deles que a gente vai juntar os dados para conseguir fazer uma espécie de classificação desses conteúdos. Mas a gente não está fazendo nenhuma afirmação sobre o inconsciente. Aí vai vir um questionamento, assim, mas tem alguns conceitos do Jung que estão no inconsciente, de alguma forma. Sempre que a gente fizer essa conceituação, ela vai funcionar como uma espécie de... é um como se, né? A gente imagina que é isso, a gente levanta essa hipótese para poder trabalhar e para poder organizar os conteúdos. Mas, assim, a última palavra a gente não sabe porque realmente está fora da nossa possibilidade. Essa é uma parte muito difícil de entender e, às vezes, muito estranha, mas uma coisa que pode ajudar, e não sei se ajuda, porque é uma leitura difícil também, mas é fazer uma leitura da crítica da razão pura do Kant, né? O Jung vai ter uma base kantiana e vai ser influenciado pelo Kant diretamente. Então, esse conceito do inconsciente, ele tem uma relação direta com essa base kantiana. Então, acho que no aprofundamento é interessante, de repente, vocês buscarem um pouco de estudo do Kant para conseguir entender o que ele está falando. Como não é o nosso foco aqui, eu vou continuar. Ele segue a definição lá no livro Tipos Psicológicos, falando o seguinte, a justificação para falar da experiência de processos inconscientes deriva, para mim, única e exclusivamente da experiência. Olha que interessante, ele fala que deriva, para mim, única e exclusivamente da experiência. Ele está apontando aqui que ele não está criando uma teoria e aplicando o modelo teórico que ele criou no inconsciente. Não, ele está juntando as experiências. Ele está juntando os produtos que aparecem. Ele está mostrando aí o ponto de vista dele como um ponto de vista empírico mesmo, né? Um empírico descritivo, né? De que percebe o fenômeno quando ele aparece e tenta descrever esse fenômeno. E aí ele segue. E, sobretudo, da experiência psicopatológica, onde vemos claramente que, num caso de amnésia histérica, por exemplo, o eu nada sabe da existência de complexos psíquicos difusos, mas que um simples procedimento hipnótico consegue, de um momento para o outro, reproduzir plenamente o conteúdo perdido. Impossível é fixar a abrangência do inconsciente. Então, olha que interessante. Impossível é fixar a abrangência do inconsciente. Então, até onde vai o inconsciente? A gente não tem a menor ideia. O que tem no inconsciente? A gente tem hipóteses, mas a gente sabe tudo que tem lá? Não, a gente não sabe. A gente sabe que tipo de coisa vai aparecer no futuro, ou que tipo de produto? Não, a gente não sabe. E é complicado isso porque dá uma vontade de saber. A gente tem vontade de dar esse saltinho ali. Mas a gente não pode porque a possibilidade do conhecimento psicológico não permite isso pra gente, né? Então ele segue, saber... vou voltar só para a gente não perder. Impossível é fixar a abrangência do inconsciente. Isto é, saber quais conteúdos nele se contém. Sobre isso, decide apenas a experiência. Através da experiência, sabemos, por exemplo, que conteúdos conscientes podem tornar-se inconscientes, por causa da perda de seu valor energético. Sabemos pela experiência que esses mesmos conteúdos que estão abaixo do limiar da consciência não desaparecem simplesmente, e que, oportunamente, mesmo após decênios, podem emergir das profundezas, verificando-se alguma circunstância favorável, como, por exemplo, o sonho, a hipnose, a criptomnésia ou um reavivamento de associações com conteúdo esquecido. Para tentar simplificar isso, a gente pode pensar assim, tem algumas coisas que, às vezes, elas estão no campo da consciência, mas elas acabam saindo do campo da consciência e caindo nisso que a gente deu o nome de inconsciente. E elas ficam ali fora de acesso. Um exemplo bom para a gente perceber isso, acho que vocês podem fazer o exercício em casa. Vocês vão perceber
esse sentido, esse trânsito que algumas coisas têm aí do inconsciente para a consciência, da consciência para o inconsciente. Um exercício interessante, não sei se eu sou muito velho e eu vou citar um negócio que talvez vocês não tenham em casa, mas quem tiver aqueles álbuns de família, lembra que tirava foto, botava naqueles albinhos, um plastiquinho assim? Pega uma bem antiga, pega um álbum bem antigo desse, começa a olhar aquelas fotos. E presta atenção no tanto de memórias que vão aparecer na sua consciência que antes você nem lembrava de repente, um dia específico ou um acontecimento que não estava ali no campo da consciência. Mas a partir do momento que você começa a olhar essas fotos, começa a reativar as associações, de alguma forma essas memórias elas retornam para a consciência, né? Eu acho que esse é um exemplo, pelo menos para mim, mais fácil. Espero que vocês tenham esses álbuns aí e eu não esteja muito velho ainda. Deixa eu continuar. O Jung vou trazer mais um trechinho, depois eu vou tentar uma simplificação disso, assim, mas vou terminar a definição que está lá no livro Tipos. Ele termina assim: nossa experiência até aqui sobre a natureza dos conteúdos inconscientes nos permite certa classificação geral dos mesmos. Podemos distinguir um inconsciente pessoal, que engloba todas as aquisições da existência pessoal, o esquecido, o reprimido, o subliminalmente percebido, pensado e sentido. Ao lado desses conteúdos inconscientes pessoais, há outros conteúdos que não provêm das aquisições pessoais, mas da possibilidade hereditária do funcionamento psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada. São as conexões mitológicas, os motivos e imagens que podem aparecer de novo a qualquer tempo e lugar, sem tradição ou migração histórica. Denomino esses conteúdos de inconsciente coletivo. Então, assim, a gente começou falando do conceito de inconsciente, aqui ele já vai trazer a divisão que ele propõe, que acho que é uma divisão já mais conhecida, né? Que é essa divisão em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A primeira coisa é a gente entender que essa divisão ela é uma ferramenta para a gente conseguir se aproximar. Não necessariamente os conteúdos vão estar separados como a gente está falando, ou sei lá, vai ter uma faixa aqui que é isso, outra faixa aqui que é aquilo. A gente tem uma necessidade de organizar isso, uma necessidade didática para a gente poder falar. Mas às vezes esses conteúdos eles estão misturados mesmo, assim. Mas para a gente poder se organizar e para a gente poder catalogar isso de uma maneira mais interessante, o Jung vai propor isso, assim. Uma coisa que eu gosto de pensar que me facilita o entendimento é o seguinte: no inconsciente pessoal, as coisas que vão brotar ali do inconsciente pessoal, a maioria delas, acho que a totalidade delas, a gente vai conseguir encontrar a raiz na história do indivíduo. Então, é pessoal porque elas estão ligadas a algum tipo de vivência daquele indivíduo, né? Então, a gente consegue encontrar a raiz daqueles conteúdos na própria vivência da pessoa que está sendo analisada ali no caso, né? O inconsciente coletivo já são conteúdos que não necessariamente a gente encontra na vivência direta daquela pessoa. Podem ser conteúdos que brotam ali, mas que a pessoa, de repente, não teve nenhum tipo de aproximação com isso. Um exemplo que eu acho que é interessante, né? Eu vou simplificar aqui, gente, porque eu não sou muito bom em contar as histórias com detalhes. Eu fico mais com a ideia geral ali. Mas eu acho que eu vou tentar trazer aqui essa historinha para a gente entender o que ele está falando desse inconsciente, como apareceria na cabeça de uma pessoa uma coisa que não tem nenhuma ligação com a experiência dela, né? O Jung tinha um paciente esquizofrênico que ele teve uma visão, e ele narrou para o Jung uma visão sobre o sol, e aí tinha o falo solar, e o vento saía dali. Então era uma visão assim que o Jung na época não entendeu muito bem. Mas o Jung ficou com aquilo na cabeça. Passado algum tempo, foi publicado um papiro em Paris, né? Na época achava-se que era um documento do culto de Mitra, né? Hoje em dia já tem uma discussão em cima disso, mas ele achou, depois que foi publicado, isso aconteceu depois, né? O paciente contou para ele essa experiência, ele não entendeu, deixou lá anotado, aí depois vem essa publicação. Quando o Jung lê a publicação, é exatamente a mesma visão que tinha aparecido naquele paciente esquizofrênico. Esse documento não tinha sido publicado, era uma coisa inédita que estava aparecendo naquele momento. O paciente não tinha acesso a esse tipo de leitura, não tinha como conhecer aquele mitologia, mas estava lá colocado
exatamente a mesma imagem que o paciente narra para o Jung nesse papiro de Paris. Como isso apareceu na cabeça desse esquizofrênico, né? E é desses conteúdos, esses conteúdos que o Jung está colocando como conteúdos do inconsciente coletivo, né? Acho que esse exemplo é o que me ajuda a me localizar um pouco aí, né? E aí, eu vou trazer para finalizar um último trechinho, esse trecho eu vou compartilhar aqui com vocês, que é uma tentativa da Bonfrange de falar do inconsciente, para a gente entender um pouco de como isso aparece na nossa vida, como isso aparece no nosso cotidiano. E eu acho que a Bonfrange foi muito feliz nesse trecho, assim, porque ela deixa isso de uma maneira muito mais palatável para a gente, né? Então, vou ler aqui com vocês e a gente vai percebendo isso, ó. A Bonfrange fala assim, ó, mas o que é de fato esse inconsciente, que teve um papel tão amplo e imprevisível na vida e na obra de Jung? Na realidade, trata-se apenas de uma moderna expressão técnica para uma experiência interior que nasceu com a humanidade. A experiência que ocorre quando algo estranho e desconhecido toma conta de nós a partir de dentro de nós mesmos. Quando as ações de forças interiores mudam subitamente nossa vida. Quando sonhamos, temos inspirações e vislumbres que sabemos não terem sido construídos por nós, mas que vieram a nós a partir de uma psique exterior e abriram seu caminho até a consciência. Em épocas anteriores, esses efeitos de processos inconscientes eram atribuídos a um fluido divino, mana, a um deus, a um demônio ou a um espírito. Essas designações exprimiam o sentimento de uma presença objetiva, estranha e autônoma, bem como de uma sensação de alguma coisa abarcadora, a que o ego consciente tem de submeter-se. O próprio Jung teve experiências desses sonhos, desses vislumbres e efeitos desde o começo da juventude, tendo escrito a seu respeito em sua autobiografia Memórias, Sonhos e Reflexões. Vou dar uma parada aqui, ó, porque tem uma discussão interessante. Aqui, nesse trecho, eu não sei se foi um problema de tradução ou o que foi aqui, mas tendo escrito a seu respeito em sua autobiografia. Aqui aparece como o livro Memórias, Sonhos e Reflexões como uma autobiografia. Mas não dá para ser uma autobiografia. Uma autobiografia teria que ter sido escrita pelo próprio Jung, né? E a gente, estudando um pouco do processo histórico de como esse livro foi concebido, ele é muito mais uma biografia escrita pela Aniela Jaffe, que era secretária do Jung na época, do que uma autobiografia. O problema de colocar isso como autobiografia é que dá a entender que ali estão as palavras do Jung. Mas muita coisa da edição, muitos textos foram tirados, outros colocados, muita coisa editada que não passou pelo crivo direto do Jung. E aí, sinceramente, se for para ler uma biografia, eu indico muito mais para vocês a biografia escrita pela Bárbara Hanna, né? Saiu até uma edição nova há pouco tempo. Do que essa. Mas assim, no Memórias, Sonhos e Reflexões tem bastante coisa interessante também. Mas não encare esse livro como uma autobiografia, porque aí ele leva a gente para alguns caminhos complicados ali. Então, só corrigindo esse trechinho, eu não sei por que isso está aqui assim, se foi um erro na tradução, ou o que foi, ou se passou batido mesmo, mas só para a gente não passar, vou fazer essa marcação aí, né? E aí vou seguindo aqui agora, ó. Embora ele possa ter tido experiências dessa espécie, né, dessas experiências desses conteúdos que apareceram do inconsciente, né? Embora ele possa ter tido experiências dessa espécie em um número maior e com intensidade maior do que é costumeiro, elas não são de modo algum raras. No passado e mesmo hoje, entre pessoas que vivem próximas da natureza, elas se acham entre as ocorrências óbvias e por si só evidentes da existência. Todo curandeiro primitivo depende de suas visões e de seus sonhos. Todo caçador conhece impulsos e intuições sobrenaturais. Toda pessoa genuinamente religiosa teve, em alguns momentos de sua vida, essas experiências interiores. Mesmo no contexto da nossa civilização ocidental, um número de pessoas maior do que pensamos experimenta coisas desse tipo, embora só de raro em raro falem abertamente sobre elas, por temerem encontrar a rejeição racionalista tão característica da cultura contemporânea.
É interessante isso para a gente pensar, assim, né? Então, assim, essa ideia do inconsciente, a Von Franz acho que deixa isso mais próximo, né? Ela está falando desse algo estranho que brota na gente, né? Que toma conta da gente a partir de dentro, né? Pode ser uma inspiração, um vislumbre, uma premonição, uma sensação estranha que você tenha, coisas que aparecem em você e que você não necessariamente consegue se identificar com elas, né? Parece que elas vêm de fora, parece que elas vêm de outra coisa, né? É disso que a gente está falando mesmo, né? E aí ela coloca no final aqui essa ideia de como é complicado hoje, a partir do nosso ponto de vista atual, que é um ponto de vista racionalista, abrir espaço para esse tipo de conhecimento, né? A gente vai sempre ter uma tendência a desvalorizar isso, né? A não dar importância para isso, né? Como se a razão pudesse sobrepujar essa parte. A gente não está tentando destruir o valor da razão. A gente só está tentando restituir o valor que esse tipo de fenômeno tem para o ser humano, e de quanto isso foi, o quanto isso foi importante para a nossa sobrevivência, até enquanto espécie mesmo, né? E o quanto de possibilidade curativa existem nessas intuições, nessa inspiração, né? Imagine um artista, né? Como é que um artista faria sem a inspiração, né? Sem essas ideias que aparecem, sem essas coisas que brotam, né? Então, a ideia do inconsciente é um pouco essa, assim. Eu trouxe esses trechos, acho que para, primeiro, uma definição do Jung ali um pouco mais difícil, agora uma da Von Franz, mostrando que o que a gente está falando está no dia a dia de vocês, assim, acontece com a gente provavelmente todos os dias, né? E por mais que ela mesma coloca, por mais que o Jung tivesse um grande número dessas experiências, isso está acontecendo com a gente, assim, pode ser que a gente não perceba, pode ser que a gente não dê valor para isso, mas isso está acontecendo com a gente de alguma forma, né? Então, é para esses fenômenos que a gente está apontando, né? Quando a gente está falando de inconsciente aí de alguma forma, né? Eu acho que por hoje, o que eu queria falar era um pouco disso, assim, era dar um pouco dessa introdução à ideia do inconsciente. Acho que aí vocês fiquem tranquilos, não dá para entender tudo simplesmente com esse vídeo, é preciso estudar, é preciso aprofundar. O Jung vai fazer toda uma catalogação desses produtos que aparecem na consciência, vindo do inconsciente. Ele vai tentar organizar esses produtos de uma forma a facilitar a nossa compreensão e a construção de uma proposta terapêutica em cima disso. Mas aí, com o tempo, com o estudo, a gente vai aprofundando isso com calma. Tá bom? Pessoal, eu acho que por hoje seria isso. Então, agradeço vocês aí por terem assistido até o final e até o próximo vídeo.